Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Sim! Tá meio duvidoso, hein? Foi pra você ver. É isso aí. Mas então, vamos lá. Então a gente chegou no quarto domingo do Advento, né? Estamos em uma jornada, 4 semanas, trabalhando e reordenando as nossas expectativas, né? Final de ano. E só para recapitular, né? A jornada que a gente percorreu até aqui. Primeiro domingo do Advento a gente falou sobre dias melhores. A gente refletiu um pouquinho lá no texto de Jeremias 33, do 14 ao 18. A gente viu lá que em um cenário de desolação, Deus ele reafirmou a sua aliança com a casa de Davi, e a expectativa de que dias melhores viriam. Depois a gente falou sobre o consolo de Deus ao povo, quando a gente refletiu um pouquinho lá em Isaías 40, dos versículos 1 a 11, onde nós vimos ali que o cativeiro, né, e esse ambiente de desolação seriam findados com a vinda do Senhor, né? O pastor que apacentará o seu rebanho, recolhendo os seus em seus seios, né, e os alimentando e os guiando mansamente. E no domingo passado nós falamos sobre o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat. A gente refletiu nesse cântico que está ali em Lucas 1, do 46 ao 55. Essa canção de Maria, né, que vai reconhecer que a maneira que Deus conduz o seu pacto gracioso com o seu povo não é por meio das formas, das maneiras ou da força humana. Enquanto o foco da história dos homens, né, se encontravam ali nos grandes líderes e nos grandes impérios, a história das histórias estava acontecendo ali às margens das possibilidades humanas. Deus estava humilhando os grandes e levando a cabo a sua história por meio de pessoas que ninguém imaginava, né? O Cântico de Maria ele traz isso pra gente. Hoje nós vamos ter a nossa última reflexão do Advento, quarto domingo do Advento, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Cântico de Jeremias, de Zacarias, Cântico de Zacarias, Benedictus, conhecido como Benedictus, que o texto está aí em Lucas 1, dos 67 até os 79. A gente vai ver ali a profunda alegria, né, de Zacarias pelo cumprimento das promessas pactuais do Deus de Israel. Ele expressa essa alegria através de um cântico, só que é um cântico com uma profunda e com uma sólida consciência do real significado daquilo que estava acontecendo naqueles dias diante dos seus olhos. Então é isso que nós vamos falar hoje. Benedictus, o cântico profético de Zacarias. Então, pedi para você abrir sua Bíblia aí em Lucas 1, 67 até o 79. 67? Isso, 67. Zacarias 1, dos 67 até os 79. Diz assim: Zacarias, seu pai, ou seja, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos,
o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, que precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer por mais esse domingo, por mais esse dia do Senhor, que o Senhor nos reúne, que o Senhor nos faz estar aqui diante, Pai, do Senhor, te adorando, te exaltando, e também diante da sua palavra, sendo orientados, Pai, pelo Senhor. Que o seu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, os nossos corações, que essa palavra venha entrar mesmo em nós, e que ela possa ser parte mesmo, que a gente possa encarnar, Pai, tudo aquilo que a gente vai ouvir do Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. O que esse trecho, né? O que esse cântico de Zacarias, essa profecia, né? Como a gente viu aqui, tem a nos dizer hoje, nesse quarto domingo do Advento. Primeiro de tudo, que a gente vê lá no versículo 67, vai dizer, né? Zacarias, que é pai de João Batista, ele profetizou, cheio do Espírito Santo. Então, como a gente já caiu direto nesse trecho aqui, é bom a gente contextualizar um pouquinho aqui. Zacarias, ele era um sacerdote, marido de Isabel. Isso a gente vai ver, a gente pode ver lá no capítulo 1, os versículos 5 ao 7. Vai dizer isso: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, esse era Zacarias, um sacerdote, marido de Isabel. E como o texto nos mostra, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ele também já era velho, né? Só que esse casal, ele recebe da parte de Deus a predição da vinda de um filho. Os versículos 11 até o 17 vai mostrar isso pra gente. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, esse casal, né, que não podia ter filhos, já eram velhos, recebem aí uma promessa da parte de Deus de que Isabel teria um filho, e esse filho se chamaria João. Porém, Zacarias, ele duvida das palavras do anjo, versículo 18, né? Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. E o que acontece com essa resposta de incredulidade de Zacarias? Acontece que ele fica mudo devido a isso. Há uma consequência, ele não crê nisso que o anjo diz e ele fica mudo. Os versículos 19 e 20 vão dizer isso. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas.
Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então Zacarias ficou impossibilitado de proferir palavras ao povo, né? A continuação, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo, ele não podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Então aqui é muito interessante. Zacarias recebe essa predição da parte de Deus por meio do anjo Gabriel. Ele duvida, fica mudo, não consegue se comunicar, proferir palavras ao povo como um sacerdote. E isso é muito interessante porque Lucas coloca isso aqui bem no início aqui do Evangelho. A gente poderia até dizer que esse silêncio aqui, o fato de Zacarias ficar mudo, de certa forma é até uma representação daquele silêncio profético que havia entre o povo. Não havia levantado profeta mais pelo menos nos últimos 400 anos no meio de Israel. Deus não tinha levantado nenhum profeta para trazer algo dele. Havia um silêncio profético. Então Zacarias, interessante, fica mudo, né? Bem nessa época. E é interessante também que Zacarias não recuperou a sua voz por causa do nascimento de João. Ele não recupera a sua voz quando João nasce, mas ao contrário, ele vai recuperar a sua voz quando ele expressa a sua confiança na promessa do Senhor, que é o que está registrado nos versículos 57 até o 66, que é um versículo antes do que a gente vai falar hoje aqui. Vou ler esse trecho para a gente poder contextualizar aqui o que está acontecendo. 57 a 66. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ele e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedia a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então João nasce, Zacarias continua mudo, mas quando ele resolve crer que aquele menino ali tinha que chamar João, porque o anjo falou isso, então sua língua destrava. E o que acontece quando a sua língua destrava? Acontece que ele louva a Deus, regozija a Deus e ele profere essas palavras aqui, esse cântico profético que nós lemos anteriormente. Então, uma das primeiras coisas que Zacarias faz quando ele sai desse silêncio é profetizar ao povo de Deus. Então, volta novamente uma voz profética entre o povo de Israel nesse momento. Depois de um período de silêncio, Deus levanta alguém para profetiza no meio do povo, um sacerdote profetiza no meio do povo. Então o silêncio profético se acaba e ao profetizar, e o profetizar de Zacarias, né, vem através desse cântico aí. E esse cântico ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro, do versículo 68 até o 75, que é onde Zacarias louva a Deus por haver previsto salvação para o seu povo, em cumprimento da sua santa aliança e do juramento feito a Abraão. E a segunda parte, dos versículos 76 até o 79,
onde em harmonia com Isaías 40, versículo 3 e com Malaquias 3:1, ele vai resumir a missão do menino João, seu filho, como um precursor do Messias, a quem ele vai descrever como o sol nascente, aquele que vai iluminar os que estão em trevas, e também alguns outros detalhes mais que a gente vai ver adiante. Então, o cântico de Zacarias, essa profecia, esse cântico profético, ele pode ser dividido nessas duas partes. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa primeira parte aí da profecia, do cântico de Zacarias, do versículo 68 até o 75. A primeira coisa que a gente vê aqui é essa expressão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. É justamente daqui que vem o título que é dado ao cântico de Zacarias, né? Benedictus, bendito seja o Senhor. Esse título é tirado da versão Vulgata latina, né? A Bíblia é traduzida para o latim, Benedictus. Então é daí que vem esse título. A primeira coisa que a gente vê aqui, que Zacarias também começa com uma doxologia. Ele dá glórias a Deus por aquilo que acontece na sua vida. Quando ele começa a ver aquilo que Deus está fazendo, as promessas de Deus sendo cumpridas, se materializando ali diante dos seus olhos. A primeira coisa que ele faz é dar glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Essa é a primeira resposta, algo que caracteriza, assim, em primeira instância, a postura de Zacarias. Dar glórias a Deus, reconhecer quem Deus é, o Senhor, Deus de Israel. Não é porque Deus de Israel, né? Porque é um Deus que conduz um povo, uma linhagem. Não é um Deus que está conduzindo apenas indivíduos nas suas expectativas egocêntricas de realização pessoal. Deus está conduzindo uma linhagem para um objetivo. Zacarias aqui, quando ele glorifica ao Senhor, Deus de Israel, ele reconhece isso. Ele não simplesmente fala: bendito seja o Senhor meu Deus, que realizou meu sonho de ser um pai. Ele não fala isso. Bendito seja o Deus de Israel, que as suas promessas estão sendo cumpridas, e eu estou podendo ver isso aqui com meus próprios olhos, e pela sua misericórdia ser parte disso tudo. Então é isso que Zacarias faz, né? Então é isso que caracteriza o conteúdo da profecia, do cântico de Zacarias. O que Deus está fazendo na condução do seu povo. Isso aqui é o conteúdo desse cântico. Mas o que Deus fez ao seu povo? Por que Zacarias está tão alegre, tão animado? Por que ele está se regozijando tanto? O que Deus fez ao seu povo? Na continuação do versículo 68 vai dizer que Deus visitou e redimiu o seu povo. E é interessante que visitar aqui tem um sentido de cuidar. É o mesmo verbo que é usado lá em Mateus 25:6, quando Jesus fala: estive enfermo e cuidaram de mim. É o mesmo verbo de visitar. Então aqui ele está dizendo que Deus está cuidando do seu povo. É como se ele pegasse ali um povo que está ferido e está tratando, está cuidando, né? Está limpando as feridas, está colocando ali os medicamentos necessários, por assim dizer, né? Dando aquilo que esse enfermo precisa. Então, visitar tem esse sentido de cuidar. E redenção, né? Redimiu o seu povo, tem a ver com um resgate, o restabelecimento de uma condição. O povo é tirado de uma condição, colocada em outra condição. Ou seja, são seres humanos que estavam em uma condição de inimizade, de rebelião, e agora são trazidos, resgatados, redimidos por Deus para o seio de um povo que desfruta agora de paz com Deus. Pode desfrutar agora de uma relação de amor leal. Pode desfrutar agora de uma relação de aliança que é sustentada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Então, é isso que Deus fez ao povo. Visitou e redimiu. Só que como Deus fez isso? Como Deus faz? Como Deus fez tudo isso? Versículo 69 vai dizer que Ele fez isso suscitando plena e poderosa salvação. Algumas versões vão trazer aqui sobre
suscitando plena e poderosa salvação, como nos ergueu um chifre de salvação. Algumas versões vão trazer isso. Não sei se alguém tem uma versão que está falando chifre aí. Nos ergueu a sua? Nos ergueu um chifre de salvação. Aqui na Almeida Revista Atualizada ele já traz de uma forma mais fácil da gente entender, né? Plena e poderosa salvação. Mas quando ele fala sobre nos erguer um chifre de salvação, ele está querendo dizer que Deus vem ao seu povo como se fosse um forte animal selvagem, né? Um carneiro, sei lá, um boi, um touro, que ele destrói o seu adversário com o seu chifre, né? Ele vem daquelas cabeçadas assim, só que Deus ele ergue um chifre de salvação como um animal que não perde nunca. Ele dá uma cabeçada e acaba. É poderoso, ele vence o seu adversário. Então Deus ele suscita plena e poderosa salvação, como esse animal forte, né, poderoso, que com seu chifre mata o seu adversário de forma eficaz. Então Deus atinge o seu povo com essa plena e poderosa salvação. O povo é atingido por esse movimento. O povo de Deus ele é alvo dessa ação, desse movimento que é próprio de Deus. O povo não teve que se esforçar para ser alcançado por isso. O povo foi atingido por isso, simplesmente. O povo de Deus é atingido por isso. Mas o que estava fazendo Deus nesse movimento de salvação? Beleza, Deus salvou o povo, mas o que ele estava fazendo, salvando o seu povo? Esse movimento de salvação significou o quê? Versículo 71, vamos um pouquinho para frente, depois a gente volta. Diz que Deus estava libertando o seu povo dos seus inimigos e de todos os que os odeiam. E aqui é interessante que essa libertação na qual Deus está dando ao seu povo, por meio dessa plena e poderosa salvação, ela é uma libertação bem mais essencial do que apenas, por exemplo, uma libertação política temporal, por exemplo. E é interessante isso porque Zacarias está glorificando Deus aqui por essa libertação, mesmo os hebreus ainda estando sobre o domínio político do Império Romano. Como assim libertação? Os caras estão lá ainda sendo oprimidos pelo Império, né? Então assim, é algo mais essencial. Ele já está dando glórias a Deus por uma libertação e eles continuam ainda como submissos politicamente a Roma. Então, como assim? Então isso quer dizer que é uma libertação muito mais essencial, é uma libertação muito mais fundamental, muito mais necessária, por assim dizer. Zacarias tinha essa consciência dessa realidade. Ele não estava preso àquelas expectativas humanas, simplistas, entende? Zacarias ele já vê o povo de Deus como já estando livre dos seus piores inimigos. Ele fala isso com essa certeza, que o povo de Deus já está livre dos seus piores inimigos, quando ele vê o que está acontecendo ali diante dos seus olhos. E quais são esses inimigos, né? O pecado, a inimizade contra o Criador, o império das trevas e até mesmo a morte. Apesar de não ter ainda visto, né, o Messias ressuscitando, mas ele já estava convicto do que estava acontecendo. Se o Messias estava ali, se o seu filho já tinha nascido como aquele que viria a ser quem abriria os caminhos para o Messias, então já estava acontecendo, já estava resolvido, né? Então ele já estava falando assim, como ele já estava vendo o povo como já estando livre dos seus piores inimigos: o pecado, a inimizade com o Criador, o império das trevas e a morte. Só que, por meio de quem essa libertação acontece? A continuação, agora a gente vai retornar um pouquinho, a continuação do versículo 69 e os 70 vão nos mostrar por meio de quem que essa libertação acontece, dos inimigos, né? do povo. Vai dizer assim que Deus nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então aqui Zacarias faz uma ligação direta entre Jesus, né, o filho de Maria, e o descendente prometido de Davi. Ele entendeu
que aquele menino que estava na barriga de Maria, que tinha encontrado Isabel alguns dias antes, né, era de fato o Messias. Então, quando ele faz essa menção aqui, que essa plena e poderosa salvação acontecia por meio da casa de Davi, seu servo, ele está fazendo essa ligação. Esse é o descendente de Davi. Esse é aquele que vai se assentar no trono eterno de Davi. Esse, de fato, não foi Salomão, não foi nenhum outro. Agora sim, agora chegou. Então Zacarias faz essa ligação direta. Então a chegada de João e a gravidez de Maria fizeram Zacarias ver e entender o que estava acontecendo diante dos seus olhos. E o que estava acontecendo? O Messias chegou. Chegou o Messias. Chegou o descendente da mulher. Enfim, imagina o que estava passando na cabeça desse homem. Ele vê essas coisas acontecendo, ele começando a ligar as profecias e os seus cumprimentos. Ele não podia ter feito outra coisa a não ser esse cântico aqui, gente. Não tinha como, né? Então, o Messias, né, anunciado pela boca dos santos profetas de Deus, chegou naquele momento. E isso a gente vai ver, né, como o profeta Jeremias, né, que a gente viu lá no primeiro domingo do Advento, Jeremias 33:15, que é esse Messias que foi anunciado pela boca dos santos profetas de Deus. E esse texto de Jeremias é justamente um texto que a gente viu aqui no nosso primeiro domingo do Advento. Eu vou ler ele aqui só um versículo, Jeremias 33:15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Então, chegou aquele que vai executar o juízo e a justiça na terra. Mas, por que a gente vê tudo isso acontecendo? Por que isso está acontecendo aqui? Porque Deus está suscitando plena, poderosa salvação por meio do descendente de Davi, né, o Messias prometido. Por que a gente está vendo isso acontecendo? Porque, segundo Zacarias, versículos 72 e 73, Deus usou de misericórdia com os antigos pais e se lembrou da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Isso é importante por quê? Porque Deus não atingiu, gente, o seu povo, com plena e poderosa salvação por meio do descendente de Davi, porque se solidarizou pela condição de Zacarias ou Isabel, por exemplo, ou então de Maria e José. Ele fez isso, ele está fazendo isso, tudo está acontecendo porque ele simplesmente está sendo fiel à sua aliança de redenção cósmica. Por isso que isso está acontecendo, por isso que isso aconteceu. Por isso, Deus está sendo fiel à sua aliança. Deus não está olhando ali a fidelidade dos homens, ou esse movimento. Nossa, esse povo está merecendo, né? Acho que eu vou fazer isso. Olha só Zacarias, cara, tão fiel esse sacerdote no meio de uma corrupção monstruosa. O cara está ali fiel. Acho que eu vou mandar o Messias. E de pacote eu vou deixar ele ser pai também. Não, gente, não é isso. Não é isso. Deus está simplesmente sendo fiel à sua aliança. Ele lembrou da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. E a redenção de todas as coisas, gente, a forma que Deus conduz essa aliança, esse pacto gracioso, ela inclui a separação de um povo para si. Isso está incluído nesse desenrolar desse pacto. E para quê? Por que Deus inclui a separação de um povo numa redenção cósmica? Os versículos 74 e 75, né? Para que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Ou seja, em última instância, a verdadeira adoração a Deus é o fim último da salvação do seu povo. O seu povo que agora são os seus representantes, que a linhagem de Adão não conseguiu ser.
Entende? Deus agora está sustentando, por assim dizer, uma linhagem humana à sua maneira, que o homem por si não conseguiu. E Deus cria todas as coisas e há os seus representantes humanos na terra. Então por isso que ele separa um povo para si, para esse povo ser aquilo que os descendentes naturais de Adão não conseguiram ser. Uma nação, um povo que entrega a Deus uma verdadeira adoração. Uma adoração que é de fato em espírito e em verdade, como Jesus, né, diz para a mulher samaritana, né, na sua jornada ministerial. Então, em última instância, a verdadeira adoração a Deus é o fim último da salvação do seu povo, porque Ele está separando esse povo para ser aquilo que foi criado para ser, representantes de Deus no mundo, né? Então o fim da nossa salvação é gozar de Deus e glorificá-lo eternamente, como diz o Catecismo de Westminster na sua primeira pergunta, né? Esse é o fim último do ser humano e Deus está separando um povo justamente para isso. Mas o que seria essa verdadeira adoração, né? Essa verdadeira adoração, segundo o texto aqui, é, primeiro de tudo, sem temor. Ou seja, é uma adoração de um povo que não experimenta mais um temor repulsivo de Deus. Por exemplo, quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele se esconde, né? Ele foge. Quando ele escuta Deus, ele sai correndo. Por quê? Porque ele agora está devendo. Ele está devendo. Então ele tem uma pendência com o Criador. Isso é muito sério. E Adão tinha plena consciência disso. Ele tem uma pendência com o Criador. Quando ele escuta a voz de Deus, ele se esconde. Isso é o mínimo que um homem tem que fazer diante do Criador de todas as coisas, né? Então, quando Deus separa um povo para si e suscita a esse povo plena e poderosa salvação, a fim de que, livre das mãos de inimigos, esse povo o adore, primeiro de tudo, esse povo tem que o adorar sem temor. Por quê? Porque esse povo agora não experimenta mais esse temor repulsivo, né? É um povo que não precisa correr de Deus mais. Deus não está mais querendo derramar sua ira sobre esse povo. Pelo contrário, esse povo agora experimenta um temor filial, de um pai para um filho. Entende? É diferente. Então a verdadeira adoração, ela tem essa característica, que é, antes de tudo, sem temor. E o texto continua que também é uma adoração em santidade e justiça. Uma adoração de um povo que agora vive a aplicação da obra de Cristo, do Messias, por meio do Santo Espírito de Deus, e vai refletir dessa realidade nas suas relações horizontais, em santidade e em justiça. Deus separa esse povo, o atrai, né, para si, em um ambiente seguro, onde esse povo não precisa mais estar com medo de Deus, né? Está com medo de se achegar a Ele, né? Agora nós podemos nos achegar confiadamente por causa da obra de Cristo. E Deus agora está aplicando uma obra transformadora na vida desse povo. A boa vontade de Deus é formar Cristo no seu povo, como diz em Romanos 8. A formação de Cristo no seu povo. Então, em santidade e justiça. É um povo que agora o adora, experimentando a aplicação da obra de Cristo por meio da obra do Espírito Santo e refletindo essa realidade nas suas relações horizontais, em justiça. E a adoração verdadeira a Deus também, segundo o texto aqui, é perante Ele. Ou seja, é um povo que teve os seus olhos abertos para a realidade de que está constantemente diante da presença do Criador. E nada na sua existência escapa do domínio do seu Senhor. Adão, quando peca, ele meio que, se a gente relembrar um pouco, a gente já falou sobre esse texto aqui nas nossas exposições, é como se ele tivesse ignorado a presença de Deus, né? É interessante ali o texto de Gênesis 3, né? Parece que Adão e Eva estão sozinhos com a serpente e Deus meio que está longe, assim, não sabendo o que está rolando, né? Só que isso não quer dizer que Deus não estava presente e Ele não sabia o que estava rolando. Na verdade,
É uma forma da gente perceber o quanto Adão e Eva estavam ignorando a presença de Deus. A queda acontece diante de Deus. E o homem caído permanece diante de Deus. Só que ele fecha os seus olhos para isso. Todas as maluquices, todos os pecados, todas as coisas horrendas que o ser humano produz é diante de Deus. Sempre diante de Deus. E o povo de Deus é o povo que tem os seus olhos abertos, de que essa vida é uma vida sempre perante Ele. Por isso que a nossa adoração é uma adoração que tem essa consciência de que nós estamos constantemente diante da Sua presença. Sempre. E não apenas constantemente diante da Sua presença. E justamente por ser, constantemente diante da Sua presença que o texto vai dizer, né? Todos os nossos dias. Não apenas um tipo de intensidade relacional momentânea, que nem muitos pensam, né? Nossa, Deus está aqui. Está forte a presença. Gente, não existe isso. A presença de Deus é forte em qualquer lugar. Basta você ter consciência de que você está constantemente diante dele. Não existe isso. Nossa, está forte, está sentindo? Gente, isso não existe. Nós estamos constantemente diante de Deus. Todos os nossos dias. Então, essa precisa ser uma consciência que tem que estar muito clara para a gente. A verdadeira adoração tem a ver com isso, né? É uma verdadeira adoração sem temor, em santidade e justiça. Perante Deus, nós estamos perante Ele constantemente, todos os nossos dias, né? É algo durável, é algo infindável. Não é uma intensidade momentânea. O Espírito está cheio aqui e ali fora não. Isso não existe. Não existe. Então, pode-se dizer, né, que Deus visita e redime um povo que experimenta em primeira mão e testemunha no mundo a glória e o poder desse movimento redentor de Deus. Assim a gente pode concluir então a primeira parte da profecia, né, do cântico de Zacarias. Esse é o conteúdo do cântico de Zacarias. Só que daí uma pergunta, né, provavelmente surge na nossa cabeça, né? Qual que é a relação do menino João Batista com esse movimento divino de redenção? Pô, tá bacana aqui, né? Deus está fazendo tudo, está acontecendo, as profecias se realizando, o Messias chegou. E aquela segunda parte, né, que fala de João, o que esse menino tem a ver com esse movimento divino de redenção? E é justamente aqui que Zacarias vai começar então a sumarizar, né, a resumir o que significaria a participação do seu filho nesse movimento de visitação e redenção do Deus de Israel, o seu povo. Então a gente parte agora para a parte 2 da profecia do cântico de Zacarias, do versículo 76 até o 79. Ele vai começar dizendo: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Aqui é interessante que Zacarias, quando ele fala isso, ele não profere essas palavras em um tom de arrogância. Tipo assim, e meu filho será um profeta. E o principal dos profetas, porque ele vai ver o Messias. Ele não fala isso. Zacarias, ele faz o quê? Ele exalta a Deus. Não, menino. Tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Ele exalta a Deus. O menino é um profeta de Deus. É um instrumento dele. Então, tá vendo tudo que eu falei antes? Então, menino, você é profeta desse Deus aí, que está fazendo tudo isso aí por fidelidade à sua santa aliança. Então, Zacarias afirma a responsabilidade que João Batista vai ter de ser uma boca de Deus ao povo. Isso que ele está falando. Há uma responsabilidade do seu filho. E ele, como um sacerdote fiel, ele está deixando seu filho ciente disso. Tu serás um profeta do Altíssimo. Isso é uma responsabilidade de ser boca de Deus, um predecessor do Messias. Por quê? Porque o versículo 76, na continuação, diz que ele precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Ou seja, o foco aqui está na submissão que João deverá ter para com seu Senhor. Não a suposta posição de honra, né, que muitos imaginam. Poxa, né, João Batista foi o cara, né?
João Batista teve o ministério. Não, o pai dele está falando aqui que, na verdade, ele precisa se submeter àquilo que ele foi chamado para fazer. Porque ele foi escolhido pelo próprio Deus para uma missão específica. Ele precisava se submeter a isso. Então, o foco está na submissão que o filho de Zacarias deveria ter para com seu Senhor. João será a voz que clama no deserto, né? Segundo a gente viu alguns domingos atrás, lá em Isaías 40. Ele não seria um profeta pop, né? Se é que isso já existiu alguma vez, né? Um profeta pop, né? Acho que não. Se boca de Deus no mundo, raramente vai ser pop, gente. Então, guardem bem isso. Então, o profeta do Altíssimo, ele é sempre submisso a uma mensagem específica. Não é do jeito dele. Ele não pode usar as estratégias humanas, né, para conseguir um sucesso, né, para fazer com que a mensagem chegue de forma mais fácil. Não. Ele tem que estar submisso. Por quê? Porque é uma mensagem específica. Que mensagem é essa? Versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. O profeta do Altíssimo é aquele que faria o povo consciente da salvação que vem do alto. É isso. Uma salvação específica, que nada tem a ver com as necessidades egocêntricas e até muitas das vezes megalomaníacas dos seres humanos. É uma salvação específica, de uma condição específica, de um problema específico, vindo de um Deus específico. É isso. Essa mensagem você vai proclamar, e é esse Messias específico que você vai preceder, abrir caminho. Então é isso. Então é dar conhecimento de um movimento de salvação específico que é levado a cabo por um Deus igualmente específico e único. Essa é a mensagem de João Batista. Então nada tem a ver com a posição de honra, mas sim com a responsabilidade e ao que e a quem ele deveria se submeter. E essa mensagem tem a ver o quê? Com a redenção dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Os últimos 2 versículos. Então a posição de honra de João Batista, por assim dizer, é a entrega submissa e fiel da mensagem de salvação. Esse é o papel de João Batista em tudo isso. Um Deus que está em um movimento redentivo, né? O Messias chegou e agora João Batista tem essa responsabilidade de submeter a uma entrega fiel dessa mensagem, preparar os caminhos para a chegada do Messias. Então, essa é a arma mais poderosa desse profeta do Altíssimo, a fidelidade à mensagem do Evangelho, das boas novas. O Messias chegou. Então essa é a arma mais poderosa de um profeta, né? A fidelidade à mensagem do Evangelho. Não tem uma arma mais poderosa, profeta nenhum. É essa. E sempre que ele negocia isso, ele está perdendo, ele está abrindo mão de uma arma poderosa para outra coisa. Então isso é muito sério. E essa mensagem é o que? É a mensagem daquele que vem para tornar clara a realidade dos seres humanos caídos que precisam ser iluminados pela luz do mundo e ter os seus pés guiados através de um caminho de paz. Paz com Deus, a fim de que o adorem, o gozem e o glorifiquem. De que forma? Sem temor, em santidade e justiça, constantemente perante Ele, todos os dias das suas vidas. É isso. Essa é a mensagem que o profeta do Altíssimo deve se submeter a entregar de forma fiel. E para concluir, eu quero concluir lendo uma conhecida passagem de uma das cartas do apóstolo Pedro, que nos mostra que essa submissão profética, por assim dizer, não foi apenas de João Batista, mas ela se estende ao povo de Deus, à Igreja de Cristo. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, o povo de Deus é constituído daqueles que foram atingidos pelo movimento redentivo do Deus triuno. Esse é o povo de Deus. Zacarias tinha consciência disso, por isso que ele se alegrou tanto com aquilo que estava acontecendo. A vinda do Messias, o descendente de Davi, a luz do mundo que ilumina a realidade, o sol nascente, nos faz agora participantes das bênçãos que são derramadas do alto, que nos redime daquilo que de fato é o problema do mundo: o pecado e a inimizade para com o Criador. Esse é o real problema do mundo. O restante é só reflexo, só consequência. E por isso, meus irmãos, Deus salva os seus de algo para algo, das trevas para a luz, para que sejamos, em primeira instância, os proclamadores e fiéis testemunhas desta obra misericordiosa e gloriosa da Trindade. Essa obra que manifesta, os seus primeiros frutos no seio do povo que é sustentado e dirigido por Deus. É aqui que os primeiros frutos dessa obra aparecem, brotam. É no seio do povo de Deus. É o povo de Deus que desfruta, em primeira instância, desse movimento redentivo de Deus, dessa plena e poderosa salvação que Ele promove no mundo. O povo de Deus é o povo que é privilegiado em colher os primeiros frutos disso. Por isso que é importante a vida em comunhão e a vida da igreja refletindo no mundo. Então que a gente jamais abra mão dessa poderosa arma chamada Evangelho. Essa arma que nos é dada, pelo Pai Celestial, por meio do Seu Filho, pelo poder do Seu Santo Espírito. Essa é a arma que nos é dada, assim como foi dada a João Batista. Ele tinha uma missão e precisava se submeter a ela. Essa missão, por assim dizer, se estende ao povo de Deus, que foi resgatado das trevas para a luz, a fim de proclamar as maravilhas desse Deus. Então, nós proclamamos, assim como João Batista, essa mensagem desse Deus que é fiel à sua aliança, as boas novas do Deus que cumpre as suas promessas, as boas novas do Deus, que enviou o Messias, que prometeu o Messias, que cultivou no seio do seu povo as expectativas corretas acerca dele, e cumpriu. Em determinado momento ele cumpre isso. E João deixa isso claro lá em João 14, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Messias veio, o Verbo se fez carne. A palavra que antes era rejeitada, pelos homens, agora se encarna para possibilitar que um povo agora passe a se submeter a ela e viver ela, e ter essa palavra encarnada também na vida desse povo, e encontrar também a sua arma mais poderosa, que é na proclamação dessa palavra, dessa verdade, dessas promessas, que é a vinda do Messias, a chegada do Messias. Então Deus cumpre a sua aliança. E o Natal é o momento que a gente reafirma e se lembra disso. Deus cumpre a sua aliança. Ele é fiel às suas promessas. O Messias veio. E se ele veio e cumpriu o que tinha que cumprir, ele também é fiel para cumprir a promessa de que ele voltará para concluir a sua obra. Então o Natal também é o momento da gente relembrar a segunda vinda do Senhor, que vai vir para consumar de fato aquilo que ele já iniciou, aquilo que ele já conquistou. Agora vai passar a régua e resolver tudo. Então, que esses
dias, que essas semanas onde nós passamos refletindo sobre as expectativas do Natal sejam hoje assim fechadas, assim, para que a gente possa refletir durante esses próximos dias sobre a fidelidade de Deus. No fim das contas é sobre isso aqui. Deus é fiel à sua aliança e às suas promessas. O verbo que veio voltará para consumar de fato aquilo que já começou. Amém?